Povo de Deus, estamos aqui mais uma vez para nós conversarmos sobre espiritualidade. Aqui na Casa Paroquial, com todo o som externo possível, natural isso, e com muita alegria. Então hoje vamos tratar sobre espiritualidade profética, porque o profetismo faz parte da nossa vida cristã, na vida humana mesmo. E temos a alegria de termos aqui nosso amigo, professor. Você é professor aqui em nossa paróquia, na Escola Bíblica Paroquial. Muito obrigado, professor Márcio, que reside em São José dos Campos. Ele se formou em teologia na nossa faculdade católica da Diocese e pós-graduado em Bíblia. Muito obrigado pela sua presença e seja bem-vindo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, a convite, e podendo contribuir para um momento importante para oferecer uma formação aí para quem está aí em casa e poder aproveitar. Bacana, o professor Márcio, juntamente com o professor Marcos, são muito queridos aqui entre nós. Já teve várias turmas que se formaram nos seus 3 anos de estudo bíblico semanalmente. Mas muito obrigado mesmo, é muito bacana. O assunto é profetismo. Então, antes de tudo, eu convido você que está em casa para um momento de silêncio. Espiritualidade que vai bem além de uma formação. Vai um convite para uma experiência existencial na vida. Façamos um profundo silêncio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É em nome da Trindade que estamos aqui conversando, partilhando nossa experiência, nossas convicções para o povo de Deus que nos acompanha pelo Facebook da paróquia. Profetismo. Sabe por que eu te convidei para vir aqui? Você não sabe. Eu assisti uma aula sua uma vez sobre o profeta Oséias. Você não vai falar só sobre ele, é a dimensão profética da vida espiritual. Nós vamos conversar sobre isso. Mas quando eu te vi ali falando sobre o profeta Oséias, eu falei, é o cara. Muito obrigado, Jesus. Eu agradeço. Oração, espiritualidade, profetismo é um grande desafio para nós. E até eu diria, já logo de cara, talvez seja um assunto muito esquecido entre muitas pessoas cristãs, católicas, muitos grupos da nossa igreja. Profetismo. E realmente é deixado de lado, as exigências do profetismo acabam sendo colocadas de lado. A introdução, no momento da oração, você falava da espiritualidade como uma experiência existencial, isso está muito relacionado com saber quem de fato são os profetas e as profetisas, que viveram uma experiência e aí foram motivados por essa experiência, digamos, com Deus, e a partir dessa experiência agiram. Só que só dá para entender, conhecer um pouco melhor essa experiência através da vida, das características, eu diria assim, da vida dos profetas. Acho que é um bom caminho para aproximar da espiritualidade profética, saber quais são as características dos profetas e das profetisas. Você vai falar um pouquinho sobre isso para nós. Você é formado, pós-graduado em Bíblia. A igreja tem trabalhado muito desde Dei Verbo, em 64, no Concílio Vaticano II, depois outros documentos também, sobre a centralidade da palavra. Então nós temos a palavra, que é Cristo, o profeta, aquele que cumpre toda a profecia do Antigo Testamento, mas que nos convida a sermos profetas também. E temos a Sagrada Escritura, então há uma diferença. A Sagrada Escritura contém a palavra de Deus, e a palavra de Deus é muito mais que a Sagrada Escritura. Mas a Sagrada Escritura é uma narrativa de uma experiência concreta do povo do Antigo Testamento e também do Novo Testamento após a ressurreição. Profetas do Antigo Testamento. Há uma relação aí
por exemplo, uma característica profética que aparece no Primeiro Testamento seria aquela, a imagem do profeta, que talvez hoje seja, que algumas pessoas, ou uma grande parte tenha, do profeta como uma espécie de adivinho. Tá, prevendo o futuro. Exato, como que prevê o futuro. Só que a partir do Antigo Testamento, o profeta, quando ele fala do futuro, ele não fala do futuro no sentido de adivinhar o futuro, de prever o que vai acontecer, mas a partir da realidade do presente. Então ele fala do mundo, do mundo que é esperado, desejado, para que essa realidade do presente ela seja alimentada, né? Traga conforto e esperança. E essa maneira de entender, ela chega até os sinóticos, os evangelhos, né? Marcos, Mateus e Lucas. Se a gente pegar Mateus, quando se liga a figura de Jesus com o profeta, lá no Antigo Testamento aponta para a espera do Messias. Que o Messias que virá, o rei pastor, né? o rei da justiça, e tudo aquilo que é esperado, com a chegada do Messias, então vai se concretizar. Quando a gente pega os 2 primeiros capítulos de Mateus, que fala da infância, né? Capítulo 1 e 2, aparece isso lá, como cumprimento das promessas, conforme você bem colocou aqui no início. Então, Mateus já está falando assim, por exemplo, vai nascer em Belém de Judá. Por quê? Para cumprir o que diz o profeta Miqueias. Aí diz lá, ele vai nascer, a virgem conceberá e dará luz, para cumprir o que disse o profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Ele vai do Egito, ele vai ter que fugir para o Egito, porque do Egito virá, segundo Oséias, o filho dele partirá do Egito. A matança dos inocentes, né, que é apresentado em Mateus, há uma alusão também, uma relação com Jeremias, onde fala lá no capítulo 31 que Rebeca chora pelos mortos. Então, e sempre tem essa frase, para cumprir o que diziam os profetas. E fecha o capítulo 2, que é mais interessante ainda, dizendo assim, e foram para Nazaré, depois, né, eles saem de Jerusalém, eles vão para Nazaré, a família, para cumprir o que o profeta dizia, que ele seria chamado de Nazareno. Ou seja, é o cumprimento das de todas as profecias, né? Aliás, que estava na boca dos profetas. Sim. Isso é um elemento forte. Que não é apenas uma projeção para o futuro, mas é uma inspiração divina para que o povo, na caminhada que fizesse, pudesse esperar alguém. Era uma esperança, não uma esperança de ficar esperando parado, mas de esperançar. Onde lançava para o futuro e já agia a partir da fé que tinha, né? Então, fé e espiritualidade são algo muito próximo, muito próprio do profeta, do profetismo. E aí, então, eu poderia elencar aqui, a partir disso, as características. Uma primeira característica, ou imagem do profeta, é alguém cheio de Deus. Uma pessoa cheia de Deus, naquele sentido do entusiasmo, né? Com Deus dentro, ou usando um termo assim, possesso de Deus, cheio. Um místico, né? Seria hoje falar, para dar um exemplo, seria os místicos, que andam no mundo, mas olhando a partir do olhar de Deus e dessa fé. Então, pessoas realmente que entendem que estão aqui, mas ao mesmo tempo, aqui entre nós está o próprio Deus. Pessoas que têm essa convicção. Então seria uma característica forte do profetismo. Tem mais alguma característica aí parando? Bom, tem, eu diria assim, 5 características. Essa primeira, todas ligadas, que a segunda seria o portador da palavra, da mensagem. E aí, no Antigo Testamento, da mensagem para ser levada, e lógico que para o Novo Testamento, a mensagem se fez carne, né? No próprio Cristo. Mas no Antigo Testamento, então, ele é o portador de uma mensagem. Então ele tem essa convicção, que ele está incumbido de uma missão. E isso faz com que ele, digamos assim, ele não tenha sossego. O profeta, a profetisa, não tem como ser profeta e ser uma pessoa, digamos, sossegada. E a terceira característica, ele sendo portador da palavra, a terceira é comunicador dessa palavra. Ele comunica a mensagem. E o comunicar a mensagem, através da fala, né, de
digamos, do discurso, de falar, mas através do símbolo ele comunica a mensagem. Por exemplo, nós temos aqui os símbolos que estão aqui que comunicam a mensagem. Sem precisar falar, há uma relação com o que a gente está falando, com todo, né, esse símbolo que está aqui, da espiritualidade, com o espírito aqui, da ação profética, né, digamos assim, do padroeiro aqui da paróquia, mas então ele comunica através do símbolo, comunica também através da escrita. Só que no símbolo, eu chamaria a atenção, para dar um exemplo, quando Jeremias, ele chega com uma canga, ou seja, ele chega com uma espécie de uma madeira, para explicar a canga, seria um jugo, né? Colocado, para quem está acostumado, nas costas do animal, para orientar o animal para andar junto, e ele chega com uma canga de madeira para poder dar um recado, né, dentro do povo de Israel, que era para não se levantar contra a Babilônia. E se levantasse contra a Babilônia, algo pior poderia acontecer. Então ele põe um jugo de madeira para dizer assim, é pesado, a gente está preso, é uma situação muito difícil, mas ainda não é tão pesado assim, porque é um jugo de madeira, que facilmente poderia ser quebrado. Aí o profeta usa desse símbolo para dar o recado. Só que a hora que os profetas, digamos, os outros profetas, ou até falsos profetas, dependendo, né, da abordagem, dizem assim, não, mas ele não sabe o que está falando e ele está mentindo, isso não vai acontecer. Daí ele fala, olha, se vocês não fizerem isso, de aguentar firme aqui, virá algo pior. E de fato aconteceu com o domínio, aliás, contra a Babilônia. Eles se levantaram contra a Babilônia, porque acharam que ia ser tranquilo, e veio a escravidão, começou o exílio da Babilônia. Então essa imagem do símbolo, quanto o símbolo é forte. E hoje a carência de símbolos, né? O símbolo dos profetas é um símbolo muito forte. A gente fala desse período na própria igreja, né? Mas quando a gente pega as imagens dos profetas, pega João Batista ligado com a imagem do profeta, a imagem por si ela já fala. Aqui também. Você vai ter mais alguma característica ainda, mas antes, Jeremias para mim é um profeta muito caro, pessoalmente. Primeiro que é o único profeta que morreu celibatário. Ele era de uma família sacerdotal, e era a tradição os filhos acompanharem, continuarem a tradição dos pais. Ele não aceitou ser profeta no tempo, e ele teve a própria família, os amigos contra ele. Ele teve que também penitenciar-se, sofreu muito, profeta perseguido, incompreendido, né? E Jeremias, na verdade, no fundo, é sinal de Cristo. Jesus Cristo, que também é o profeta não compreendido, não acolhido pela humanidade, pelos seus familiares, etc. Né? Eu diria que Jeremias é o profeta que personifica Cristo de fato. Ele é o profeta do sofrimento, né? Na compreensão da vivência do sofrimento, ele é o que melhor oferece. Você pega a literatura sapiencial, fala muito de Jó, mas o profetismo é Jeremias. Jeremias é aquele que pregou, anunciou e não viu o fruto do anúncio, né? Vê que hoje, onde ele está percebendo tudo o que aconteceu, mas durante a vida, se fosse aquele que espera ver a produção para poder dar valor, Jeremias teria se frustrado. Mas ele é o profeta que, de fato, segundo os estudiosos do meio, né, da literatura profética, o melhor trazem a imagem de Cristo é o profeta Jeremias, porque ele é anterior aos outros que passaram essa imagem adiante. Nós vamos trazer uma pessoa aqui também que vai falar sobre espiritualidade bíblica, tão profundo isso. Mas aqui já entra espiritualidade do profetismo, né, ou a espiritualidade profética, a partir da Sagrada Escritura. Ler no Antigo Testamento personagens bíblicos, realidades bíblicas, da experiência concreta do povo de Deus, e também até mesmo experiência da sua infidelidade. O povo que foi infiel viu as consequências disso, mas depois Deus permaneceu fiel na aliança, etc. Né? Daí a gente olha assim, a pessoa de Jesus Cristo, que eu vejo que é fundamental, não foi um profeta como esperado totalmente pelo Antigo Testamento. Até esperava o Messias que iria transformar tudo assim num de repente. Mas não, ele chegou com uma vida, uma proposta diferente.
Exato. Esse é um ponto aí que hoje precisa mais do que nunca ser ressaltado. Porque você tem duas linhas no Antigo Testamento, que é o profetismo, o messianismo, digamos, davídico, da casa do rei Davi, que pela cultura, a tradição judaica, né, do Primeiro Testamento, o próprio Jesus, o contexto ali do Primeiro Testamento, ou da época de Jesus, vem nessa direção, parte dali, não tem elementos fortes, principalmente presente ali no Evangelho de Mateus, mas o profetismo, ou o messianismo de Jesus, ele aparece na figura do servo sofredor de Isaías. E aí, por isso, quando você citava e falava de Jeremias, digamos, a linha, a escola do messianismo de Cristo. Embora a outra escola, por ser da mesma religião, ela oferece elementos, né, para aprofundar, até para responder que é o Messias que veio desse mesmo povo, a linha que sobressai na adesão de Cristo, na vivência, é essa linha de Oséias, de Amós, de Miqueias, do próprio Jeremias, Isaías II, que é a linha do servo sofredor. Não é do Messias rei, mas do Messias servo sofredor. E aqui, para que não haja confusão, quando a gente fala a palavra rei hoje, pode se entender de um jeito, mas na época do Antigo Testamento, o rei era o pastor. Então, o pastor que tem que cuidar bem do rebanho, né, da água, pastagem, ou seja, aquele que protege, a palavra pastor estava vinculada ao rei. E esse verdadeiro pastor só vai acontecer, né, na lógica cristã, quando Cristo realmente assumir, que é o Evangelho de João, né, o bom pastor, aquele pastor que cumpre aquilo que era dito lá atrás. Não é simplesmente o descendente de um rei como o rei Davi, mas é a descendência eterna é desse rei da justiça, esse rei, né, da solidariedade, do amor, mas é um rei que vem alinhado a esse unido. Os nazarenos, a palavra nazareno tem essa conotação. Nasceu, ele é chamado nazareno porque ele é entendido como alguém que faz parte desse povo que ficou colocado à margem, que foi até sem expressão nenhuma na sociedade. Sem expressão nenhuma. Como até os próprios pastores também lá em Belém, era gente pobre que até considerado como ladrões de ovelhas. Né? E aqui, a hora que você fala do pastor, porque fala do pastor da imagem, pastor rei como título do rei, há uma inversão, porque o pastor já, naquele contexto, o que cuida mesmo, né, digamos, de rebanhos, realmente era muito mal visto, era marginalizado. Que foram os primeiros que receberam a notícia maior da humanidade, né? Nasceu entre vós um menino, Deus conosco, Emmanuel. Então quer dizer que os saduceus, os fariseus, tudo que é eus lá contra o projeto de Deus no tempo de Jesus, os anciãos, o sinédrio, a liderança religiosa, política, econômica, queriam que o Messias viesse não desses profetas, mas da outra linha. De um rei dominador. Um rei dominador, porque a linha que ganhou força se tornou predominante, né? Uma linha hegemônica, que é do período dos persas, a linha conhecida na campo bíblico, aquela linha da teologia da teocracia, né? O governo de Deus, mas na verdade era a orientação do império que dominava, que eram os persas. Então é ali que consolida essa maneira de entender esse messianismo de poder alinhado, né? Então, hoje, quem está nos ouvindo pode associar muito a governos atuais, que pode ter uma teocracia na cabeça, quer dizer, uma religiosidade, uma religião, e que não é em benefício do povo, é em benefício de uma ideologia apenas, né? Mas antes de falar da atualidade, que é importante, eu vejo, Jesus depois, ele voltou para Nazaré, foi no templo, no sábado, abriu o livro, e ali leu o texto do profeta Isaías, que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ungiu, me enviou, anunciar boa nova aos pobres, e etc. Quer dizer, ali é a consciência humana de Jesus para com a missão que o Pai lhe confiara. Mas só que não foi um anúncio só ali, né, de um entusiasmo momentâneo, ou uma euforia, melhor ainda, mas foi algo que marcou a sua vida, é um projeto de vida. O profeta, você bem disse aquela hora, o profeta, a profetisa, não fica um entusiasmo momentâneo, mas é algo que
entra na vida da pessoa como projeto pessoal. Né? Exato. E isso é espiritualidade. Exato, eu ia falar isso agora. É o que o sinônimo de espiritualidade é isso. Entendendo isso, entende que é espiritualidade. Então, nada de querer ver o futuro, de ficar adivinhando coisas. Isso não é profetismo. Inclusive, até, desculpa entrar no contexto aqui, livros apocalípticos, eles não são simplesmente visão do futuro, mas é visão até do passado, da vivência já realizada, a experiência vivida, e que ilumina o momento, aquele momento atual. Né? Falando no momento atual, ontem nós celebramos o 1º de maio, Dia do Trabalhador, uma questão muito humana, uma questão muito social. Profetismo hoje para o cristão, para o católico, para o ser humano. Profetismo hoje, como viver a espiritualidade profética nos dias de hoje, que não é diferente, porque passados 2000 anos, a proposta do Evangelho é a mesma, né? Só que o mundo tem seus indos e vindos. Né? Bom, trazendo para o dia de hoje, eu parto para, digamos assim, a quarta característica, que ela está relacionada exatamente com isso. A quarta característica é o comprometimento com a justiça social. E não tem como ser profeta, ou pelo menos ter espiritualidade profética, sem apresentar essa atitude, né, de se comprometer com a justiça social. E aí, acaba virando sinônimo de profeta, e eu quero colocar a distinção aqui, mostrar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, que a distinção é a seguinte: a sinônimo de profeta fala de revolucionário ou revolucionária, de reformador ou reformadora, e esses termos, né, muitas vezes já são colocados. Quem age assim já seria profeta ou profeta, não no sentido bíblico. No sentido bíblico, você coloca a primeira linha seria revolucionário, e que é um perfil muito forte presente na ação profética, né, de mudança contra todo tipo de poder, sistema opressor, etc. E que no dia de hoje talvez venha bem a calhar para analisar um pouco a nossa realidade, mas não fica só nisso, porque senão abre-se mão e perde, digamos, a ligação com a espiritualidade profética. Ela é perdida no momento que se abre mão da ação da graça ou da experiência de fé, da experiência digamos, espiritual. Porque se você abre mão da experiência espiritual, corre o risco de entrar naquela direção de os fins justificam os meios. E aí, muitas vezes, acaba fazendo coisas que são contrárias àquilo que é próprio da própria, digamos, defesa da dignidade humana. Ou seja, você massacra e aí mata em nome da vida. E aí algumas coisas contraditórias. Isso ligando aí ao revolucionário. Então, o profeta é o místico revolucionário, você dá para misturar as duas coisas, porque não pode perder a mística e essa confiança na ação da graça de Deus. Nós temos figuras não cristãs que marcaram nossa sociedade. Gandhi, por exemplo, Mahatma Gandhi, um exemplo, que ele não tinha Jesus Cristo como um referencial para ele em si, mas a fraternidade, a justiça, né, a liberdade, o modo que ele viveu, a não violência ativa. Quer dizer, tem tantos profetas hoje. Eu queria, antes de você falar da quinta característica, nós estamos chegando quase no final da nossa conversa, corremos o risco de pegar profetas no dia de hoje, e verdadeiros profetas, e colocá-los numa estante, no altar. Mas nós temos tantos profetas escondidos, pais de família, jovens que vivem uma integridade moral, cidadãos honestos, comerciantes justos, etc, etc. Isso também é um modo de viver a verdade, a justiça, né? É claro que tem alguns que aparecem na mídia, mas tem nos cantos do mundo aí, tem uns cantos escondidos, que há verdadeiros profetas, que são homens e mulheres experimentados por Deus, de Deus, e que são testemunhas reais, né? Quinta característica, qualquer vez está encerrando? Eu fecho aqui, quinta, essa característica
do profeta enquanto reformador, eu acho que também tem que tomar o seu devido cuidado, há um certo perigo de passar para o outro lado. Se um é sem a graça, sem a ação de Deus, o outro tudo é ligado ao religioso. Eu não vou dizer a espiritualidade, porque eu percebo que tem diferença. Tem a pseudo-espiritualidade, não é a experiência espiritual, é a religião, a experiência religiosa que apresenta uma imagem de Deus, aonde, vou dar um exemplo, pode levar alguém, um profeta hoje, a abençoar um sistema podre destrutivo, a abençoar uma pessoa que está à frente de um sistema que causa injustiça e tal. E aí a intenção é reforma, no sentido de vamos fazer uma reforma, mas reforma de quem e para quem? E aí isso dá para também orar. Que tipo de reforma, então, se é um reformador, um profeta a profetisa teria que vivenciar? Eu faço lembrar aqui, já passamos aí 26 minutos de conversa, Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa, ela querendo cuidar dos pobres, querendo fazer justiça, fraternidade, um dia foi oferecido para ela um dinheiro grande, uma fortuna, ela não aceitou porque não vinha de um grupo idôneo. Então, se a gente está ligado àquilo que é contraditório ao projeto de Deus, isso não é bem, isso é morte, isso é desonestidade consigo mesmo e com o projeto de Deus. Né? Bom, vamos para as considerações finais, porque nosso tempo está aí quase encerrando com os nossos 30 minutos. Espiritualidade e profetismo, ou espiritualidade profética, somente um homem místico, a mulher mística, somente um místico consegue ser cristão. Nem lembro de quem é essa frase. Somente um místico, Karl Rahner, somente um místico, de fato, o verdadeiro místico que é cristão, ou até diria que é verdadeiro humano, e profeta também. Então a mística, experiência de Deus, e a vida humana voltada para o outro, num amor verdadeiro, fraterno, é a dinâmica de Jesus Cristo que nós devemos seguir. Suas considerações? Eu finalizo dizendo que colocar a defesa da vida, em qualquer situação, em primeiro lugar, em qualquer situação, não escolher uma parte da vida, mas todo o seu percurso. Então o profeta profetiza, essa espiritualidade é fácil de identificar naqueles que promovem a justiça, a solidariedade, a vida, promovem, digamos, temáticas como essa que a gente está trabalhando aqui também. Isso também é ser profético. Experiências aí, passadas, da crise que nós vivemos, onde a vida em primeiro lugar, não a economia, não o dinheiro, não a posse de bens, tanto para grandes e pequenas pessoas da face da terra, mas a vida em primeiro lugar. Jesus fala, através de João 10:10, eu vim para que todos tenham vida plena, não é vida pela metade. Então, agora eu encerro a minha fala aqui. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas. Olha que daria mais meia hora de conversa, Assunto muito bom. Daria mais meia hora de conversa. Os profetas são martirizados até nos dias de hoje. Quem está ao lado da verdade, da justiça, da fraternidade, existe uma máquina diabólica que quer destruir o reino de Deus. Não consegue, mas muitos passam apuro por isso até hoje. Quando quer ser sincero, verdadeiro, fraterno para valer, por causa do reino de Deus, por causa da verdade, às vezes até inconscientemente, pessoas que vivem os valores do reino e por vezes nem fé cristã possuem, mas que são verdadeiros profetas. Então, perseguição, sofrimento. Ao mesmo tempo, paz, tranquilidade, ousadia e firmeza no projeto que tem. Não é só seu, é de Deus também. É por aí, né? Márcio, muito obrigado a você também. Nossa, foi muito bacana. Você que faz parte também da Comissão Sociopolítica da Diocese, tem essa visão bonita
da vida política, social, a partir da fé, a partir de valores evangélicos. Muito obrigado. Então você que está aí em sua casa, bom proveito da nossa conversa aqui, e você vai conversando com a sua família e com seus amigos também. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que essa bênção permaneça para sempre. Amém.